Boa noite. Onde? Peraí. Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui hoje numa live nova, um assunto novo. Abandonamos um pouco o tema mieloma múltiplo. Então, agora, hoje é um dia especial que a gente vai falar sobre transplante de medula, doadores de medula. E para isso, a gente está acompanhado de duas figuras ilustres que são pacientes e são transplantados. Aqui está a Wanda, que vocês conhecem, que é transplantada autóloga. E temos o André, nosso conhecido Dedé, que é um doador de medula óssea. Então, gente relacionada ao transplante não só no contexto de paciente, como paciente e doador. Né? E para isso, eles prepararam um assunto, um roteiro especial, dado que realmente eu estava hoje bem envolvido na assistência no consultório. Wanda, vem um pouco mais para cá, porque estava um pouco fora do... Vem, Dedé. Então, Dedé é o nosso convidado de honra. Dedé é o nosso convidado hoje, que nunca participou conosco, e está aqui para contar a experiência. Ele já tem um fã-clube sensacional. E vamos lá, pessoal. Bem, eu ia introduzir o nosso amigo André Matos, que é farmacêutico e conhecido como um ilustre doador de medula óssea. Dedé, o que é ser um doador de medula óssea? Então, no caso, ser doador de medula óssea é ser um anjo. É ser um anjo na vida de alguém. É salvar vidas. Interessante que você teve uma experiência que a gente geralmente convive com as pessoas e convive desde o momento da pessoa que está doente, e a gente tenta devolver essa vida do paciente para a vida anterior ou tentar uma melhor qualidade de vida. Né? E o que você conseguiu foi justamente fornecer isso. E eu tive presente com você naquele momento que você conheceu o seu receptor. É o paciente. É o receptor. Então, é uma experiência bem interessante e que é uma experiência não só interessante, como uma experiência única. Né? Você conseguir ter essa oportunidade de dar a vida a outra pessoa. Né? Porque, na verdade, você doa a vida. Quem doa medula, doa a vida. Né? Okay. Então, o que é ser um doador de medula óssea? É ser um anjo na vida de alguém. E, Dedé, onde podemos, como a população tem acesso e como podemos fazer para doar medula óssea? Então, no caso, você deve se dirigir ao hemocentro mais próximo da sua cidade, levando um documento de identificação e que você esteja apto de saúde, esteja bem, não tenha tido nenhuma doença infecciosa, deve ter entre 18 anos e 55 anos, né? E qual é uma amostra de 5 ml que será cadastrado no REDOME, que é o Registro de Doadores de Medula Óssea. Quais são os centros especializados? Existem outros centros fora o REDOME? Quais são? Como você indicaria? O que você falaria para o doador? Ele quer doar medula óssea, mas não sabe o que fazer. Boa pergunta. No caso, assim, eu tenho acompanhado muitas pessoas entram em contato para tirar dúvidas, né? Eles têm medos, eles acham que vão ficar paraplégicos e confundem a medula óssea. A medula óssea, pessoal, é o tutano do osso. É o que tem dentro do osso. Não é, doutor Breno? É onde são fabricadas as nossas células sanguíneas. Então, lá que tem a célula-tronco. A partir dessa célula-tronco, que vai dar vida para outra pessoa. Entendeu? E muitas pessoas têm essa dúvida, têm medo. Então, o motivo dessa live é justamente isso, para a gente poder esclarecer, tirar todas as dúvidas, todos os medos que vocês venham a ter e se tornem também um anjo na vida de alguém para poder salvar uma vida. É isso aí. E o que é REDOME, então, significa? Registro de Doadores de Medula Óssea. Inclusive, não é só para o Brasil, tá bom, pessoal? É para o mundo todo. Não, tô Breno. No caso, se tiver alguém compatível em outro país, a medula vai para o paciente em outro país. Como é feito esse cadastro? Como é feito esse cadastro de doadores? No caso, como eu falei, você... Doutor Breno. Não, tanto faz. Assim, o cadastro, o paciente, os familiares, amigos, geralmente uma campanha de doação vem por um ser querido, próximo a você ou a família, que está precisando por uma doença grave, seja uma leucemia, um linfoma, etc. E o que acontece? Então, a gente encaminha para o hemocentro,
No caso aqui em São Paulo, a gente caminha para Santa Casa para fazer o cadastro. Lá em Fortaleza, onde o Dedeco mora, lá no Emossi. E então eles fazem o cadastro, o registro dos pacientes, dos candidatos a doadores. E ali vai fazer uma análise para ver se tem algum impedimento por análise de sangue. Após isso é jogado num banco de dados, todas as informações desse doador, e aí vão ser analisadas as compatibilidades. Essas compatibilidades podem ser de pacientes daqui, pode ser de um familiar, ou pode ser de um paciente que esteja precisando do outro lado do mundo, porque isso vai ser para a base de dados, o banco de dados, a nível internacional. Então, sua cara metade pode estar do outro lado do mundo e a gente não sabe, né? Quem doa vida. Então, existe aquela dúvida de se eu for doar, for me cadastrar na rede de doadores, eu vou ter um doador específico, eu vou ser doador do meu irmão, e existe um pouco disso daí, desse paradigma que a gente tem que romper um pouco em favor dos pacientes. Ou seja, existem crianças, jovens, adultos que estão precisando de transplante, que estão precisando de um doador e que podem estar na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, ou em outro país, ou em outro continente. Tá? Então, a importância é doar e ter essa mentalidade e esse altruísmo para ajudar as pessoas. Exato. E, doutor Breno e o André, é o percentual de chances para a doação para os portadores é elevado? Qual é o percentual para dar certo? Então, se dizem que temos um por cada 100 mil doadores. Sim. É compatível. Tá? Hoje em dia, a gente também melhorou a situação de encontrar um doador compatível. Por quê? Porque utilizamos a outra técnica, que é a técnica do haploidêntico. Então, utilizamos técnica do transplante haploidêntico. O transplante haploidêntico é que pegamos familiares de primeiro grau, seja filhos, irmãos ou pais, e que tenham 50% de compatibilidade. E hoje temos técnicas específicas de preparação para o transplante que aceita essa compatibilidade de apenas 50%. Tá? Se é um doador externo, não se faz esse tipo de transplante e precisamos da rede nacional e internacional de doadores. Tá? Como é feita essa coleta? Para você, André? Então, no meu caso, quando eles me chamaram, né, quando o Redomir me ligou, informando que talvez tivesse alguém compatível, foi solicitado que eu fizesse alguns exames complementares para confirmar a compatibilidade. Daí foi solicitado a coleta por aférese. Então, pessoal, a coleta por aférese é uma coleta que parece assim, hemodiálise, no caso. Conecta aqui um tubo aqui, outro aqui, um catéter, para que a gente possa ver o sangue sair, fazer a separação e na bolsa necessário para dar vida para o paciente. Então, no meu caso, foi através da doação por aférese. Existe também, às vezes, dependendo do protocolo da doença, que seja, ou às vezes, situações que não conseguiam a mobilização adequada de células, em que seja necessário levar o doador ao centro cirúrgico e fazer várias punções na bacia para fazer uma aspiração. Essa punção, claro, sob anestesia, sob um controle rigoroso. Pensem sempre que o doador é um ser protegido. A gente jamais colocará em risco a pessoa que esteja saudável e com uma predisposição a ajudar outras pessoas. Ou seja, os doadores ou pessoas que tenham intenções de ser doadores podem estar tranquilos. Nós cuidamos mais dos doadores do que de um próprio paciente, porque é uma proteção absurda, tendo em vista de que são, como o seu nome indica, doadores. Eles não estão doentes, estão ali para ajudar. Então a gente não pode colocar em risco uma pessoa nessa circunstância. Vamos lá. Doutor Breno, diga aí. Quais são as formas para a coleta para
para a coleta. Sabemos que é a punção E a férias que é o Dedé. Isso. E dói. Porque aí nós vamos... Assim, porque eu chegou até prescrevo e eu indico. Dedé vai falar se dói. Quando uma pessoa é chamada para fazer essa doação, ela pode ter medo, ela pode ter um certo receio, dúvidas. Que tipo de medo elas costumam ter? No meu caso, como eu sou farmacêutico, sou da área da saúde, trabalho com oncologia há quase 12 anos, acompanho muito, muitos pacientes que ficam na fila aguardando um anjo para que possa salvar a sua vida. Então, eu tinha muita vontade de doar. Então, quando entraram em contato comigo, que eu decidi doar, que foi por aférese, foi assim, eu simplesmente tomei 5 dias de uma injeção intramuscular de granuloquine pela manhã e pela noite. Após o 5º dia, eu fiquei nessa máquina de aférese, onde foi feita essa separação. O único sintoma que eu senti foi uma dor no corpo, parece uma virosezinha, algo simples. Até como eu moro em Fortaleza, eu fiquei numa rede, deitado, para que eu não pegasse nenhuma infecção, nem nada, que não atrapalhasse a minha doação. E no dia que eu doei, foi marcado às 7 horas da manhã, deu início à doação e terminou por volta de 12h30. Naquele momento, após a doação, inclusive a gente até pediu a Deus para que as células abençoadas realmente fossem salvar a vida, que é do Gabriel, que eu já conheço, né? E daí voltei para casa normal, sem problema, não precisou de internação nem nada. E como o Dr. Breno falou, que eles cuidam muito da gente, então há uma preocupação muito grande. Eles ligam para a gente, pedem para que a gente volte para o Hemocentro para fazer alguns exames, para saber se está tudo bem, porque me falaram, né, que eles acompanham para saber se você está tudo direitinho com você. Então, eles têm um cuidado muito grande quando se trata de doador. Exatamente. Em relação à punção, só para fazer uma vírgula, eu pego alguns depoimentos de algumas colegas que me ligam para tirar dúvida, porque foi chamada pelo Redome, mas não tem ideia como é a doação. Então, inclusive, a Lu, que é lá de Cuiabá, ela entrou em contato comigo e fez por punção, e ela tirou dúvida, até passei o contato de uma colega para esclarecer essas dúvidas dela também, doou, no outro dia teve alta, e inclusive até fui dar uma passeada na cidade para conhecer. Exatamente. Bom, eu queria saber se existe algum preparo para o doador antes do ato de doar. Ele toma alguma medicação? Então, ele toma o granuloquine, ele toma fatores de crescimento para poder estimular. Qual o papel dessa medicação? E existe um efeito colateral? O papel dessa medicação, a maioria dos pacientes já em algum momento tomaram o granuloquine, que faz essa injeção que é subcutânea ou intravenosa, e é justamente para estimular a fabricação de células-tronco, tá? Só que em condições normais, uma dose bem reduzida, e quando é para doação, é uma dose bem elevada, para que estimule e que essas células-tronco passem da medula óssea para a corrente sanguínea e a gente possa coletar com a técnica que o Derek explicou, da aférese através da máquina. Você conhece a pessoa para quem você doou? Conheci. Gente, vou falar um negócio para vocês, não tem emoção... É uma emoção única, sabe? Assim, você saber que um pouquinho de você salvou uma vida. Então agora o paciente, o Gabriel, até brinco com ele, que o sangue dele agora é o meu. Então aquele paciente que tinha leucemia, que estava lá e a leucemia dele era complicada, a única chance de cura dele era o transplante. Então naquele dia do encontro, que teve a revelação... Eu estava presente. Exato. Foi uma emoção incrível, assim... É muito emocionante você poder dar um abraço, sentir o coração do paciente bater próximo a você, sentir que seu sangue está dando vida para o paciente. Isso é muito bom. Então, pessoal, seja um doador, seja um anjo, tem muita gente na fila esperando. Quanto tempo depois você pôde conhecer esse paciente? Perfeito. Pessoal, existe uma regra de sigilo do Redome, que você doa. No dia que eu doei, eu não poderia saber para onde ia e nem quem era o paciente. Então, assim, após 2 anos... é que eu pude saber quem era. O Redome me ligou, aí falou, tudo bom? Só para... Você gostaria de saber a notícia do seu paciente? Eu, poxa, é claro. Aí ele disse que, seu paciente, ele não tá bem. Aí eu, poxa, não tá? O que houve? Ele tá ótimo, cheio de saúde, ele vem para cá e tá doido para te conhecer também. Então, pronto, aí foi feita a quebra de sigilo, a gente trocou mensagem e o encontro mesmo foi durante a festa de encerramento do Congresso de Transplante de Medula Óssea que aconteceu em Fortaleza em agosto de 2016. Ou seja, é uma situação
ímpar. Consolidada. Não, em situação ímpar, onde o êxito foi total e você juntou o doador com o paciente. E a minha família é com a família dele, então assim, a gente virou uma família só. E hoje em dia eu brinco, que eu até chamo ele de brother. E aí, irmãozinho, como é que tá? E tudo. E a gente sempre se vê. Dedé, fala uma coisa para mim. Relacionado também ao doador. Ele trabalha e ele foi chamado para houve a compatibilidade, enfim. Como fica a vida funcional dele, a vida de trabalho? Ele vai perder dias de trabalho? Ele é internado? No caso... É interessante. E muito interessante. Quais são O que acontece? Os doadores precisam ter uma licença de trabalho por uns dias. Por quê? Porque ele vai receber essa medicação e nem sempre o doador está ao lado do centro onde ele vai doar. Isso. Entendeu? No caso do Dedé, ele estava. Ele tinha facilidade porque em Fortaleza poderia coletar as células dele. Mas tem pessoas que são doadores que têm o seu amigo, irmão compatível. Amigo oculto, né? Amigo oculto compatível. E que essa pessoa vai precisar se deslocar. Tá? Ele precisa deslocar porque na cidade dele, ele mora numa cidade pequena e que não tem um hemocentro capaz de fazer esse tipo de procedimento. Exatamente. E é quando a gente programa a vida do doador da melhor maneira possível. E qual é o inconveniente? É que nem sempre o doador está disponível por motivos, às vezes, mais simples e outros mais sérios. Então, o paciente pode estar gripado. O doador pode estar gripado. O doador pode estar tá de férias quando ele foi localizado. Ele foi tentado contato para começar a doação. E às vezes isso traz uma angústia para a família e para os pacientes de dizer por que o doador não quer doar. E não é que ele não queira doar, é que ele, naquele momento ele está indisponível. E por motivos milhares. Né? Mas que isso é totalmente... Podemos consertar a situação e reprogramar. Tá? Que também depende muito do time do paciente, né? Do paciente estar em boas condições. Os pacientes têm que estar em boas condições, sem dúvida. Isso aí é importante, porque às vezes eu recebo algumas dúvidas de alguns doadores, falando assim, o Redom entrou em contato comigo, pediu para eu ir ao centro, como o meu amigo Cleverson, né, que é lá do Paraná, falou assim, eu recebi o contato, mas até agora ninguém veio falar comigo, eu só fiz alguns exames, estou aqui ansioso. Eu falei com ele, rapaz, nesse momento, o seu paciente está em tratamento. Então ele está esperando a doença zerar para que possa estar hábil para receber sua medula. Tem um aspecto interessante que eu queria esclarecer aqui. E é o seguinte, tem pessoas que estão cadastradas, registradas como doadores, e me perguntam, doutor, eu estou cadastrado há muito tempo, nunca me chamaram. Tá? E existem alguns fatores. Por exemplo, realmente não encontrou ninguém compatível. 2, você mudou de endereço, mudou de telefone, e com isso atualizou seus dados. Seus dados foram atualizados no Hemocentro. Isso parece uma bobagem, mas quando você muda de residência ou muda de telefone, você muda o endereço e comunica a companhia telefônica, a companhia de eletricidade, todos os seus recibos. Mas às vezes esquece de atualizar cadastros como de doador. Tem um caso da Lu, que é lá de Cuiabá, essa que teve que viajar para doar, ela comentou comigo que estava desatualizado. Só conseguiram encontrá-la porque o esposo dela estava atualizado. Aí deu certo. Por pouco ela deixa de doar para esse paciente, mas graças a Deus deu tudo certo e pôde doar. E outro detalhe em relação ao que o doutor Breno falou, sobre o paciente ir para outra cidade fazer a doação. Gente, todos os custos são pagos pelo Redome, tá bom? Exatamente. Vocês não precisam se preocupar. Passagem, hospedagem, alimentação, transporte, locomoção. E outra, tem direito a um acompanhante também, para que possa estar com você nesse momento. É uma atividade nobre. Então, sem dúvida. E sendo uma atividade nobre, não vamos deixar de protegê-los. Tá? Sendo assim tão nobre, doutor Breno, eu pergunto, por que não existem mais centros para doação de medula?
Assim, em cidades pequenas, né, uma pergunta que veio da comunidade foi exatamente essa. Por que não disponibilizamos de mais centros de coleta? Não, o custo de centros de coleta pode haver em vários. Centros de Mas de coleta de cadastros. Mas de coleta de medula óssea, não. É uma técnica específica, é uma técnica laboriosa, complexa, senão que não e com um custo elevado. Não dá para ficar fazendo em todas as cidades. Unidades de transplantes não temos em todas as cidades do país, né? Não temos em todas as capitais do país. Tá? Então, realmente tem que ter uma seleção, porque como é um procedimento específico, um procedimento de alta complexidade, essas técnicas devem ser aglutinadas em lugares com um treinamento específico. Então, a gente se prepara muito tempo para trabalhar na unidade de transplante. E o pessoal eu faço parte da parte clínica, mas o pessoal da parte de hemocentros de banco de sangue, que fazem a parte de coleta, de preparação da medula óssea, também tem uma altíssima preparação científica para poder exercer essa função. Mas existe pouca informação para a população. Isso eu concordo. Pode ser que exista pouca informação e por isso estamos aqui Mas hoje. eu estou nessa live. A esclarecer todas as Se dúvidas. fosse um assunto saturado, não estaríamos. Você não consegue, não? O pessoal está comentando ali, está passando... Está tendo vários comentários por aqui. Então, a gente vamos ver aqui algumas perguntas, algumas dúvidas. Ali, ó. Né? Sobre o termo de confidencialidade. Gostaria muito de saber para quem vou doar, mas se informar que não posso saber. Não pode. Exatamente. Desde a doação é um ato altruísta, tá? Você, quando doa, você doa a vida para alguém. Você não doa para uma pessoa específica, tá? Isso é importante ressaltar, porque mesmo que um familiar seu que esteja doente, por exemplo, ou um amigo, não seja compatível, você vai ajudar e vai salvar outra vida, tá? Isso é importante você ter em mente, porque é interessante para o entendimento, para uma reflexão e não desistir dessa atividade, tá? Vamos aqui ver outras dúvidas. Ó, temos gente conhecida aqui. Temos a Martina, Luciana Martina é uma paciente minha. Martina é uma conterrânea. Lá da Paraíba. Diga-se de passagem aqui. Diga-se de passagem que somos 3 nordestinas falando hoje, né? Vamos aqui outra. Eu não sei porque eu não estou conseguindo entrar aqui. Sula, tudo bem? Sula, você é uma querida que a gente já tem conhecimento de longas datas, né? Então, quer saber sobre o transplante depois do nivolumab. Então, é uma atividade. Então, estamos falando aqui mais de doação, Sula. Então, vamos deixar para um outro dia falar disso, um assunto tão específico, tá? Ali é a Kellen, a mãe do Gabriel ali, que mandou abaixo ali. A Kellen Fonseca, André, o anjo da guarda da minha vida ali. Manifestação da família do paciente. A mãe do Gabriel. A mãe do Gabriel. Beijo né? pra vocês. Exato. E aqui vamos, alguma outra dúvida mais, que senão vamos encerrar um pouco com as últimas dúvidas. Eu gostaria que o Dedeco, já que vai haver o encerramento, deixasse uma mensagem para todos os que participaram dessa Aos que nunca doaram, aos que já doaram e aos que pretendem doar. E aos que são beneficiários, né? Pessoal, vamos lá. Eu queria, antes de tudo, eu tô com algumas pessoas que estão na fila, muitas delas, né? Mas tem algumas em especial, no caso o Arthur Faria, que está aqui em São Paulo, né? Ele está precisando do anjo doador, parece que o primo dele foi 50% compatível, deve fazer o apro. Nós temos o André Torres, lá em Fortaleza, os caçadores de medula, junto com o filhinho dele, a esposa Maite e toda uma turma, para a gente buscar um anjo para salvar a vida dele, que se Deus quiser vai dar certo. Temos o Thiago também de Campinas, que é o Thiago Marini. Esse daí foi bem emocionante, porque ele encontrou um doador. O doador parece que é de fora, 90% compatível, e ficou naquela expectativa dele dar certeza que vai doar, e foi confirmado, o doador vai doar, e foi muito emocionante. E nós temos aqui também, Somos Todos Alexandre, é um paciente
13 anos, lá de Brasília, que também está tendo campanha lá em Brasília para que ele possa encontrar um anjo. Ele tem uma leucemia complicada. E nesse momento eu venho pedir a todos vocês para que vocês possam ser um anjo na vida de alguém. Vamos lá salvar uma vida. Um pouquinho de nós é muito para quem precisa. Então vamos juntar nossas forças, ser um soldado. Eu queria falar o nome de muitas pessoas, mas eu seria injusto de esquecer algumas, né? Mas vamos lá, vamos juntar nossas forças. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato através dos canais que nós temos, Caçadores de Medula Óssea, Anjos Doadores de Medula Óssea, que a gente pode esclarecer todas as possíveis dúvidas e medos que vocês venham a ter. Então, assim, se você se cadastrar, esteja apto a doar de coração, porque do outro lado tem uma paciente, tem uma família, tem todo um grupo envolvido, aguardando o seu sim, para que a gente possa doar, para que você possa doar medula óssea. Então, meu recado está aí, vá no hemocentro mais próximo da sua cidade, faça o seu cadastro, realmente de coração, e se você for chamado, doe de coração. Lembre que do outro lado tem um paciente, tem uma família, tem muitos amigos que também está na campanha em busca de encontrar um anjo para aquele paciente, tá bom? Então, assim, Deus abençoe a todos, juntos somos mais fortes. Exatamente. E, poxa... Eu queria parabenizar essa iniciativa da Wanda e do André. Obrigada de pela participação. Falar sobre um tema tão delicado, mas tão necessário, tá? Porque precisamos realmente de doadores e os pacientes têm uma opção de cura de uma doença grave quando conseguem essa oportunidade. Né? Quero lembrar que o vídeo vai ficar disponibilizado no Facebook, No Facebook, no YouTube, no Instagram. IGTV e no canal do YouTube. E as perguntas vocês podem fazendo perguntas que o Dr. Breno e o André vão respondendo ao longo dos dias. Super importante, principalmente os que estão sendo candidatos ou que ainda não são doadores, tirar suas dúvidas e seus medos, esclarecendo seus medos e poder ajudar ao próximo. Exato. Seja hoje na vida de alguém. Doe medula, doe vida. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Os